Bom dia, quinto ano. Eu vou recitar para vocês, para iniciar a nossa dica online, um trechinho de uma poesia de Mário Quintana, que diz assim: cidadezinha cheia de graça, tão pequena que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça e uma igrejinha de uma torre só. Por que eu iniciei com esse trechinho poético? Porque nele nós vamos observar três palavras: cidadezinha, burricos e igrejinha, que são palavras que estão no diminutivo. Isso aí, o nosso assunto hoje, da nossa dica online, é grau do substantivo. Quando nós iniciamos o nosso estudo sobre o substantivo, nós vimos que ele tem classificações, né? Comum, próprio, simples, concreto, abstrato, primitivo, coletivo. Também vimos que ele se modifica com relação ao gênero, né? Masculino e feminino. Ele também se modifica com relação ao número, singular ou plural. E hoje nós falaremos sobre o grau. Isso aí, grau do substantivo é quando você emprega o substantivo num tamanho maior ou reduzido ao tamanho normal. Para fazer essa modificação, geralmente são utilizadas terminações. Eu até deixei para vocês algumas aqui, ó. Do aumentativo, eu trouxe como exemplo muralha, ó, findou aqui, ó, com alha. Muralha, aumentativo de muro. Barcaça, aumentativo de barco. Copázio, aumentativo de copo. Fogaréu, aumentativo de fogo. E vozeirão, que é o aumentativo de voz. Aqui do outro lado eu tenho os diminutivos. Riacho, diminutivo de rio. Livreto, que é o diminutivo de livro, que geralmente vocês estão acostumados a falar livrinho, né? Bandeirola, diminutivo de bandeira. Casebre, diminutivo de casa. E animalzinho, diminutivo de animal. Vocês já tiveram em séries anteriores esse conteúdo. A única diferença é que agora vocês acrescentarão ao vocabulário de vocês palavras com a grafia, com a pronúncia diferente. Às vezes, por exemplo, palavras que você vai ficar até na dúvida se é aumentativo, se é diminutivo, mas realmente é uma questão de estar ampliando o seu vocabulário. Por exemplo, quando eu falo chuva, grau normal, geralmente você vai dizer chuvinha, né? Mas agora você já pode usar, por exemplo, chuvisco, que também é o diminutivo de chuva. E você vai descobrir assim uma infinidade de palavras que você vai poder utilizar no seu vocabulário, aprendendo o grau do substantivo. Ele pode ser sintético, diminutivo ou aumentativo sintético, quando ele é formado apenas por uma palavra, ou analítico, quando ele é formado por duas palavras. Peraí, como assim? Quando eu digo, por exemplo, homem, grau normal. Se eu falo homenzarrão, aumentativo, apenas uma palavra. Agora, quando eu utilizo, por exemplo, quando eu coloco um adjetivo junto com o substantivo para aumentar ou diminuir o seu tamanho, aí já é analítico. Por exemplo, casa imensa. Eu quis dizer o quê? Que a casa é uma casa grande, né? Um casarão. Então, fica aí essa dica para vocês. O diminutivo e o aumentativo, ele pode ser sintético, se ele for formado apenas por uma palavra, ou analítico, se ele for formado por duas palavras. Porém, há algo que você deve se atentar e observar. Não são todos os substantivos terminados, por exemplo, quando eu falo assim, cão, diminutivo, cãozinho, ele terminou em inho. Mas nem toda palavra terminada em inho, ela vai ser diminutivo. Por exemplo, quando você fala vizinho, terminou em inho.
mas ele não é diminutivo, está no grau normal. Então a gente precisa ficar atento a isso. Outra, por exemplo, quando eu falo assim, casarão, é o aumentativo de casa. E quando eu falo carvão, também terminou em ão, mas carvão não é um substantivo que está no aumentativo. Então é algo que vocês devem prestar bastante atenção, certinho? Hoje vocês têm atividades no livro de vocês a respeito deste assunto. Lá na página 168 nós temos as dicas. Na página 169 ainda continuam as dicas e um pouquinho de atividade. E para finalizar, a página 170. Além das atividades de língua portuguesa, hoje vocês têm atividades de história lá na plataforma, certinho? Não deixem de fazer a atividade de vocês, estudem. Caso tenham dúvidas assim a respeito da grafia, né, de algumas palavras, consultem o dicionário, ele é um aliado importantíssimo. E nos vemos na nossa próxima dica online. Tenham todos um bom dia.